Então, meus queridos, boa noite mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né? Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre educação popular em saúde. E aí vocês já têm uma atividade lá no ambiente virtual, tá bom? Repassem aí para os demais colegas. Essa atividade é exatamente sobre educação popular em saúde, tá? É um vídeo feito como em formato de entrevista com uma educadora popular em saúde, tá? E aí depois tem uma atividade para vocês realizarem, ok? Essa atividade, ela vai nos ajudar na nota da nossa prova, tá bom? Claro que vocês não vão precisar, porque vocês são meninos estudiosos, já estão estudando desde o nosso primeiro encontro, mas, se por acaso precisarem, vamos ter lá essa pontuação, tá bom? Bom, hoje, dentro desse conceito de educação popular, a gente tem que conhecer um pouquinho, né, exatamente o histórico dessa. Ixi, eu parei a apresentação, foi isso? Desculpem. Uma falha técnica. Dentro desse contexto, a gente vai precisar conhecer um pouquinho, né, exatamente sobre essa evolução, como se deu, né, essa evolução da educação popular em saúde. E aí, a educação popular, ela é uma relação entre os movimentos sociais e lutas populares com a sociedade civil na construção de um projeto democrático, né? Essa educação popular, ela ganha espaço e visibilidade a partir da experiência de educação com adultos, que teve o seu boom, o seu grande diferencial lá na década de 50, 60, né, sobretudo com Paulo Freire, com Bordenave, né, eles foram aí os precursores aí dessa educação para adultos, né, e aí educação no sentido de formação básica, de ensinar a ler, escrever, fazer cálculos, né, matemáticos simples, enfim. Todo esse contexto da educação básica que ajuda, né, obviamente, o adulto a viver melhor, né? Vai facilitar aí, né? Como ele se comunicar com os outros, né? Facilitar a busca de um emprego, né? Nesse contexto. E aí, gente, a gente tem, né? Nesse pensamento, a formação de outros adultos, de pessoas populares, né? Que não enfermeiros, fisioterapeutas, odontos, médicos, né? Farmacêuticos, para fazerem esse processo de educação em saúde, mas populares fazendo educação popular em saúde, tá? Então, hoje você tem cursos de formação em educação popular, né? Você tem aí esses educadores populares, né? Eles são capacitados para levarem essas informações, né, para a população. E nós vamos ter, né, nesse contexto ainda, a interação, a participação, né? E essa interação, ela acaba sendo atrativa, né?
sendo atrativa para os adultos, né? Porque os populares, os educadores populares, eles conseguem falar numa linguagem que atinge essa camada da população, tá? Então, é como nós falando para nós mesmos, entendem? Então, boa noite, querida. Então, nesse contexto, a gente acaba conseguindo aproximar essa camada, né, da população. Por quê, gente? Porque, por vezes, e aí eu pergunto para vocês, por exemplo, boa noite, Carol. Para vocês, por exemplo, quem aí, tudo bem, querida? Quem aí já viu um paciente, né, suspender um remédio porque a vizinha dela disse que esse remédio faz mal, ou porque a vizinha disse que... Tudo bem, Lore. Que a vizinha disse que se ela tomar o chá de quebra-pedra é melhor do que o remédio. Quem já ouviu alguma história semelhante? Eu já vi, professor. Pois então. E eu vou defender o chá de quebra-pedra, é melhor mesmo. Vai, né? Então, gente, o que acontece, né? Essa é uma realidade muito comum. Então, a ideia da educação em saúde e de você formar esses educadores populares em saúde é exatamente porque já se comprovou cientificamente que a fala de nós, profissionais da saúde, mesmo estudando 5 anos, 7 anos, 10 anos, não tem muita força baseado na fala da vizinha, na fala da comadre, na fala da, né? Enfim, tá certo? Então, isso já está comprovado. Então, por conta disso, a ideia da educação popular em saúde, de trazer populares, de trazer iguais a mim, para me educar, para trazer informações úteis para a minha saúde, tá? Então, essa foi a ideia inicial. Eu até trago um exemplo para vocês, meninos. Aqui em Sobral, por volta do ano de 2000, mais ou menos, a gente teve diversas formações. Na época, o secretário de saúde era o doutor Dorico Monteiro, né, que hoje é deputado federal. Ele desenvolveu aqui uma série de... Ele que implantou o Sistema Único de Saúde aqui, com a Estratégia de Saúde da Família, que na época ainda era chamada de PSF, Programa Saúde da Família, né? Ele começou essa implantação por volta de 96, 97, 98, mais ou menos, né? E aí, eu lembro que assim que eu entrei na faculdade, né, né, vocês estão aí no primeiro semestre, a gente tem muita sede, né, de muito conhecimento, de muita informação, de que os anos passem mais rápido, né, para que a gente consiga se aproximar mais ainda da enfermagem. E o meu primeiro semestre não foi diferente do primeiro semestre de vocês, né, com muitas disciplinas muito introdutórias, muito básicas, né? A gente via era anatomia, era citologia, né? Era introdução à enfermagem, enfim, essas disciplinas que vocês estão vendo aí nos seus primeiros semestres. Nesse contexto, né? E aí eu tive a vantagem de entrar na faculdade num currículo novo, num currículo onde já estava inclusa, né, a estratégia de saúde da família, a saúde pública, né, ainda era como disciplina optativa, só para vocês terem uma noção, né, saúde coletiva 1 e 2, para mim eram disciplinas optativas, né, mas a gente já tinha essa vivência, pelo menos, né, de saúde da família. E, professora, não é antiga, gente, por favor, não se esqueçam desse detalhe, tá bom? A gente tem prova na outra quinta-feira, e se vocês se esquecerem desse detalhe de que a professora é jovem, né? Não é uma ameaça, mas de repente, né, vem alguma coisa aí que vocês não queiram na prova, né? Tô brincando, meninos. Mas assim,
E aí eu tive esse privilégio de entrar na faculdade na mudança de currículo, né? Porque até o semestre anterior a mim não tinha saúde da família, não tinha saúde coletiva, saúde pública, né? Não tinha nada disso na grade curricular. E aí eu lembro que a gente participou de uns momentos, gente, fantásticos. Um deles foi de formação das rezadeiras e curandeiras daqui de Sobral. A gente foi monitor, já no primeiro semestre, surgiu essa oportunidade, a gente foi ser monitor desse momento, né? E aí, foi um momento, assim, para mim, de muito crescimento, né? Porque eu vinha do ensino médio num pensamento muito científico, né? Muito da ciência, muito né? Muito exato. E aí, de repente, eu entro na faculdade e me deparo com uma ação educativa para as curandeiras e benzedeiras e rezadeiras. Por que é isso, professora? Sabe por quê, gente? Porque mesmo a Estratégia de Saúde da Família tendo sido implantada em 1996, 97, em pleno ano 2000, o que acontecia? As crianças com rotavírus, né, com interinfecção, algumas mães até levavam para o posto para consultar com a equipe de saúde da família. Mas depois saía de lá, às vezes nem dava a medicação, nem o soro que era passava na rezadeira, e aí para curar a criança do quebranto e pronto. E aí a criança evoluía, porque ela estava com infecção viral, evoluía a óbito, né, a desidratação grave até a óbito. E não se conseguia efetivamente, gente, diminuir os índices de mortalidade infantil, mesmo com inúmeras ações, né? E aí nesse contexto, certo? E aí nesse contexto, gente, o que acontece? A ideia foi trazer as curadeiras, as rezadeiras, né, para perto da saúde. Porque o que acontece? Qual era o treinamento, qual era a capacitação? Não era dizendo que elas não deveriam ensinar, não era desacreditando na reza delas, no benzer delas, né? Mas era orientando que elas, quando as mães procurassem, elas rezassem, fizessem o seu papel, entretanto, falassem, educassem essa mãe sobre a importância de seguir o tratamento que foi passado. E se por acaso elas fossem a primeira a ser procurada, antes do PSF, que elas orientassem a mãe, a mesma ela tendo rezado, levasse para o PSF, para passar pelo IDP. Né? Então, gente, isso foi um marco, né? Porque aí, efetivamente, a gente conseguiu reduzir taxa de mortalidade infantil aqui em Sobral. Né? E aí a gente conseguiu reduzir de 17% para 5%, 7%, 8%. Entendem? Então foi uma ação simples que deu um resultado excelente, que deu um grande resultado, né? Uma outra ação que eu também participei foi com a Astra, né? A Astra, gente, é uma associação das trabalhadoras do sexo de Sobral. Astras, na verdade. Né? E aí, o trabalho com elas, né, foi, primeiramente, a conscientização para com elas mesmas, para o cuidado da saúde delas mesmas, né? Então, para que elas exigissem, né, que os seus parceiros usassem os preservativos, né? E para que elas, né, serem clientes de algum parceiro que referisse alguma queixa, né? Ou que elas conseguissem identificar, até porque a gente trabalhou com
a apresentação de imagens, né? Tinha um flip art, flip chart, sei lá como é que chama, bem grande, né? Que vinha do Ministério da Saúde na época, que tinha imagens grandes, né? Ampliadas de um pênis com gonorreia, né? De um cancro duro, de uma até para elas se conhecerem, né? De uma vagina com gonorreia, de uma vagina com cancro, de uma sífilis, de uma herpes, né? Então, para que quando elas se deparassem com parceiros, né, com clientes que apresentassem aqueles sinais e sintomas, ou elas mesmas, né, uma conversando com a outra, ou elas mesmas se autoavaliando, conseguissem identificar esses tipos de patologia, que fossem orientados a procurar o serviço de saúde para que fossem tratadas, né? E aí, gente, esse trabalho com a Astras, né? Ele acabou evoluindo para um grande projeto, inclusive um projeto financiado pelo Ministério da Saúde na época, né? Que eu tive a honra de participar, que era um projeto chamado Nas Curvas da Prevenção, né? Esse projeto era um projeto de educação em saúde, né? Voltado tanto surgiu, na verdade, dessas ações educativas com as meninas da Astras, mas o que se percebeu? O que as meninas da Astras relatavam para a gente? Que elas até orientavam, né, o parceiro, o cliente, a procurar o serviço de saúde, mas eles não tinham tempo, porque eles eram, em sua grande maioria, caminhoneiros, né? E aí, em sendo, em sua grande maioria, caminhoneiros, eles passavam apenas aqui à noite, né? E aí, no outro dia, já estavam na estrada novamente. E aí, daí surgiu a ideia desse projeto, né, nas curvas da prevenção, que a gente trabalhava, né, a gente desenvolvia as ações educativas nos postos de gasolina mais comuns, onde a gente tinha um público maior, né, de motoristas, de caminhoneiros que descansavam, né, que passavam, pernoitavam nesses postos, né? Então a gente trabalhava ali no posto 44, a gente trabalhava naquele posto Brasil ali na saída de Sobral, enfim, no posto da Jaburuna ali, quem vai para Serra Grande, né? A gente tinha um hall, né, de postos de gasolina que foram inclusos no projeto, tá, gente? Nesse projeto de educação em saúde. E aí a gente teve inúmeros resultados, porque terminávamos de fazer a ação educativa, imediatamente eles vinham nos procurar, e aí, obviamente, a gente ia sempre com o enfermeiro, a gente ia com o enfermeiro do serviço de sorologia, né, que era esqueci o nome, hoje se chama de CRIS, né, Centro de Referência e Infecto Sorológico, acho que é mais ou menos assim a sigla. Na época era o COAS, né? É o Centro de Orientação e Apoio Sorológico, né? Apesar de ser voltado especificamente para o paciente soropositivo, mas ele atuava com todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque na educação em saúde, sobretudo na educação popular em saúde, o que há de mais importante é que a gente consiga buscar e implementar e utilizar, né, de estratégias que alcancem o público no qual a gente vai atuar. Entendem? Por quê? Porque senão não tem sentido, né? Senão não tem sentido. Então, o objetivo maior, sobretudo de eu estar passando para vocês, contando para vocês sobre essas experiências, é exatamente esse, né? A gente precisa buscar estratégias,
buscar formas de atingir a determinados públicos. Então, no primeiro exemplo que eu falei das rezadeiras, a gente conseguiu reduzir enormemente, né, a taxa de mortalidade infantil. E, obviamente, gente, o que mais matava as crianças, nossas crianças, era a desidratação, né? Eram as diarreias, né, que levavam a uma desidratação muito rápida. E uma outra, né, um outro agravante da nossa saúde pública aqui em Sobral eram exatamente essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Diga, filho. A dica é remédios. A primeira é xarope, a do meio é injeção, a de baixo é comprimido. Muito bem. Então, gente, obrigada. Desculpa, minha. Então, como eu estava falando, com duas estratégias diferentes, de abordagens diferentes, né, de buscas de metodologias diferentes, a gente conseguiu, com isso, com elas, né, alcançar camadas da população que metodologias tradicionais, gente, a gente jamais ia conseguir alcançar, né? Onde é que um caminhoneiro vai participar de uma ação educativa num posto de saúde em pleno horário de que ele está circulando? Não vai, a gente sabe disso, né? Onde é que uma mãe que é acostumada, né, a crer, a acreditar, né, no quebranto, no mal olhado, na inveja, ela vai optar para levar uma criança para ser furada, para colocar um soro, entendem? É claro que se alguém da confiança dela, né, não falar para ela que ela precisa levar, ela vai se contentar, né, com o processo de oração. Tá? Então, com duas ações, a gente conseguiu. E aí, a educação popular em saúde, gente, ela tem exatamente esse contexto, né? A gente precisa buscar estratégias para atingir essas populações, essa comunidade, essas comunidades. E aí, essa busca, ela vai, dentro da educação popular em saúde, perpassar por aqueles conceitos que a gente já até citou aqui outro dia, que é a andragogia, né, que é o formato do ensino, dos processos de ensino-aprendizagem para o adulto, qual é o tipo de metodologia que a gente vai utilizar, né? Compreendendo, né? E aí hoje vocês não estão aqui num processo de educação, mas estão num processo de formação, né? Mas eu entendo sempre o contexto muito de vocês. Eu sei que tem alguns de vocês, se não hoje, mas em outras aulas que estão assistindo aula e estão no plantão. Eu sei muitos de vocês estão saindo do plantão agora às 7 horas da noite, né? Eu sei muitos de vocês que estão só passando, né? Estão aparecendo em casa a cada 2, 3 dias, né? Então estão rodando de um plantão para outro, de uma unidade para outra, por conta das aberturas dos leitos, né? Para os pacientes com Covid. Então, o número de profissionais, sobretudo de profissionais técnicos, é um número ainda insuficiente, né? Então, eu entendo todo esse contexto, né? As mães, né? As mamães aí de plantão, que vêm, né, de uma rotina muito mais árdua do que os meninos me desculpem, né? Mas nós que somos mães e que trabalhamos, né, fora, a gente tem uma rotina muito mais pesada, muito mais difícil, né? Então eu preciso compreender todas essas rotinas de vocês, né? E isso não é passar a mão na cabeça, isso não é. Eu preciso ver em vocês o esforço, obviamente, porque senão eu também não vou me convencer enquanto pedagoga, né? Enquanto educadora. Eu preciso perceber esse esforço de vocês, mas eu também vou precisar compreender, né, essas peculiaridades, né? E aí, dentro dessas peculiaridades, a gente vai precisar ter posturas diferentes, ter abordagens diferentes, ter formas de, né, cobranças até, por vezes, diferentes, tá?
Eu sei que isso acaba gerando, porque sempre nós somos seres humanos, né? E nós, seres humanos, nós usualmente costumamos sermos seres umbilicais, que a psicologia chama, né? O que é o ser umbilical, né? E aí é aquele indivíduo que realmente olha para o seu próprio umbigo, né? Então, tipo, se o meu umbigo tá bem, tá tudo bem. Se o meu umbigo não tá bem, que se lixe o umbigo aí do Ítalo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente usualmente se preocupa muito individualmente, nós somos seres individualistas, né? E aí, por vezes, essa postura que nós, professores, precisamos assumir, baseado nessas peculiaridades de vocês, por vezes acaba causando ciúme, causando, né, situações difíceis da gente, enquanto professor, conduzir, né? Mas, assim, é muito claro que a gente precisa compreender todo o contexto de cada um, né? E senão, não adianta a gente estudar aqui, a gente fazer essa disciplina que a gente está fazendo, gente. A educação em saúde, a educação do adulto, a andragogia, a educação popular em saúde, a educação permanente em saúde, todos os tipos de educação com as metodologias educativas que nós vamos aprender aqui ao longo do nosso semestre, eles se baseiam exatamente nesse detalhe, nesse contexto, entendem? A gente precisa compreender as peculiaridades de vocês. Se nós não conseguirmos fazer isso, né, enquanto professores, infelizmente nós não somos bons educadores, né, porque o processo de ensino e aprendizagem, ele tem fatores dependentes, e um dos fatores dependentes são os tempos individuais de cada um de vocês, né? Então, esses tempos individuais, eles estão muito relacionados ao estilo de vida que vocês levam, né? E aí, se eu sei que vocês estão levando esse tipo de vida, né? Como o Ítalo acabou de colocar, né? Todos nós que somos profissionais da saúde estamos vivenciando momentos de excesso de carga de trabalho, assim, chega a ser desumano, né? Por quê? Porque o próprio nosso, quando a gente estiver estudando processo de saúde e doença, lá na frente, nos próximos semestres, vocês vão ver que nós somos seres chamados de circadianos, né? E o que isso quer dizer? Nós vivemos... Diga, filho. A dica é onde usa a primeira palavra colega, a segunda é costeleta e a terceira é suspensão. Muito bem, obrigada, viu, amor? Tchau. Uau. Obrigada. E aí, né, Ítalo, é desse jeito, viu? Enfim. Então, nesse entendimento maior, tá? O que a gente tem dentro lá do que eu estava falando do processo saúde e doença, né? A gente tem nesse contexto mais amplo, né? De saúde, de concepção de doença que a gente vai ver, né? Lá a gente vai ver exatamente essas particularidades, né? Que são inerentes a determinados processos de trabalho, né? Na questão do que eu estava falando, da gente ter um ciclo, né? Nós somos dependentes do Sol, né? E aí os nossos antepassados, até poucos anos atrás, quando não tinha energia elétrica, por exemplo, eles literalmente eram desse jeito, né? Eles despertavam com o Sol e eles iam dormir com o cair do Sol, né? Eles viviam em torno do Sol, né? E aí esse formato, gente, não mudou porque passaram-se alguns anos e a gente teve que trabalhar e a gente teve que dar plantão noturno, não. Nós somos seres dependentes de sono, tá? E o sono precisa atingir o seu estágio 3, que é o sono profundo. De dia, gente, cientificamente comprovado que de dia nós não atingimos esse nível.
A gente até consegue, algumas pessoas conseguem dormir vindo de um plantão, né? Deita ali, dorme, né? Pensa que dormiu muito, mas por vezes acorda mais indisposto do que foi dormir. Por quê? Porque nós somos seres dependentes do sol, entendem? Então, no sol, o sol nos desperta, o sol, ele, né? Pensando nisso, né? O quanto nós não estamos envelhecendo por conta desse excesso de horas trabalhadas, tá? Eu tenho colaboradores, né, enfermeiros lá no hospital, que eles estão desse jeito, né? Eles dão 12 horas de plantão no Hospital do Coração, aí eles saem de lá, dão 12 horas no regional, por exemplo, aí eles vão no outro dia, dão mais 12 horas no, sei lá, no Alves, no Estevão, enfim, né? Aí é que eles vão para casa dormir, aí eles passam uma noite em casa, né? Para descansar tudo isso, tá? Aí no outro de manhã eles já estão de novo no Hospital do Coração, por exemplo. E aí já estão de novo de noite em outro lugar e assim sucessivamente. Então, eles estão tendo, né, realmente uma jornada de 12 por 36, mas é o inverso, né? A gente tem 12 horas de plantão por 36 horas de folga. Eles estão 36 horas de plantão por 12 de folga. Tá? E isso, gente, é desumano, né? Isso é desumano, porque a gente precisa dormir minimamente 6 horas por noite, tá? Diga, filho. A dica é museu, ela falou TRSMA, que é o T, o S e o A. Ela não acertou a bichinha de cultura. Cultura. Que pena, né, filho? Iam ganhar 20.100 reais. Olha aí, que pena. E a segunda é só 4 pontos. Certo, tá bom. Uhum. Tchau, você tá vendo já? Tá acabando aí. Ainda não, só 10 horas. Né? Com certeza, Jordão. Existem determinadas profissões, né, que elas têm essas peculiaridades, né? Mas isso não é salubre, gente, tá? Isso não é salubre. A longo prazo, a gente vê o desgaste. Eu estava conversando com uma técnica de enfermagem essa semana, e ela, gente, lembrem que a professora é jovem, né? Vocês não esqueçam disso, tá bom? Ela, gente, é mais nova do que eu. E olha que eu sou jovem, né? Olha a minha pele, ó. Ela é mais jovem do que eu, sendo que mais jovem há poucos anos, mas assim, como ela trabalha como técnica, ela começou a trabalhar. Eu tenho 17, quase 17 anos de formada, né? E ela tem 20 anos que trabalha já. Por quê? Porque exatamente enquanto eu ainda estava na faculdade, ela já era técnica, já estava trabalhando. E aí, gente, ela ainda é mais nova do que eu, né? Há alguns anos. E ela entrou lá na sala, na minha sala. Gente, eu pensei que fosse uma senhorinha, assim, de uns 60 anos. Sabem? Sem exagero. O professor não gosta de exageros, tá? Uma senhorinha de 60 anos, né? E aí eu até desconheci, porque eu conhecia ela já há algum tempo atrás, né? Mas assim, eu fiquei confusa, né? A gente hoje usando máscara e tal, né? E aí você é a fulana? Aí ela, sou doutora, sou a fulaninha, não sei o quê. Aí eu fiquei passada, né? Aí minha secretária olhou para mim, minha secretária já me conhece só pelo olhar. Aí ela disse que já imaginou que tinha alguma coisa errada, né? Aí quando a pessoa saiu, aí ela, o que foi, doutora, que você ficou aí tão pasmada? Aí eu fui falar que essa menina era mais nova do que eu, né? E, sim, perguntar a idade dela, você dá 55 anos de boa, entendeu? De boa, tranquilo, né? E aí ela tem 35 anos. Ela tem uma aparência de uns 20 anos mais velha, gente.
de uns 20 anos mais velha. Só que esses 20 anos de trabalho que ela tem, né, quase 20 anos, né, ela trabalha, não sei, desde 20 anos, 15 anos aí de trabalho, de atuação, e velha, sabe, envelhecida. Porque antes ela fez só o auxiliar, né, aí você pode fazer, começou a trabalhar com 19 anos, eu sei que ela disse para mim que tinha quase 20 anos de trabalho noturno, né? E aí, gente, essa questão, né, como a Giane está colocando, de não dormir bem, traz muitos problemas para a saúde, tá? Não só problemas de envelhecimento precoce, mas assim, imaginem, gente, que o envelhecimento da face, por exemplo, ele implica no envelhecimento de tecido, de célula. Vocês estão entendendo? Então, do mesmo jeito que a face dela é de uma pessoa de 55 anos, as artérias do coração são, as artérias do cérebro são, as artérias do rim são, entendem? As células para adquirir um câncer são, entendem? Para desenvolver um câncer. Então, é isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Obviamente, a gente sabe que é necessário, por vezes, trabalhar, né? Assim, essas jornadas maiores. E aí, eu até aconselhando, né? Porque hoje a gente se aposenta com 30 anos, em torno de 30 anos de trabalho, né? E aí, como ela também ainda é muito jovem, ainda vai precisar trabalhar talvez mais anos do que os 30 anos. E aí eu falando para ela, né, que ela, claro que eu não quis dizer, porque você imagina, a pessoa já não deve se sentir bem, né, se olhando no espelho, cheio de rugas, cheio de pele caindo, né, com todas aquelas questões, cabelo branco, né, ó, o cabelo da professora, isso aqui não tem tinta não, né. Então, assim, envelhecida mesmo, né? E eu ainda chegar e dizer assim, mulher, tu tá muito velha, para de trabalhar de noite. Claro que eu não ia fazer esse tipo de abordagem, né? Mas eu fui, né, falar assim por alto, né, que ela deveria optar por trabalhar de dia, né, passar um tempo trabalhando de dia, porque isso a longo prazo, né, como a Giane falou, não faz bem para a saúde e tal, e não sei o quê. E aí foi quando ela disse, né, mas eu já tô há quase 20 anos nesse horário, eu tô acostumada. E eu fui falar que o sono do dia não era o mesmo, por mais que ela dormisse noite sim, noite não, né? Mas não tem esse descanso. E aí ela, não, mas agora eu tô trabalhando em outro canto de manhã e tal, não sei o quê. Né? Enfim, obviamente cada um de nós, né, tem as nossas necessidades, né? Eu até brinco para os meus alunos, sobretudo os alunos de final de semana, de turma de pós, né? Meninos, eu tô aqui trabalhando, não é porque eu ame ser professora, não, né? Porque eu já sou professora a semana todinha. Então, eu tô aqui exatamente para ganhar um dinheiro extra para alguma necessidade maior, né? Mas, assim, a gente às vezes tem que fazer determinadas escolhas, né? Não adianta a gente também morrer de trabalhar e morrer, né? Morrer porque teve alguma doença, alguma complicação. Pois é, né, Jordão? E aí é outro fator complicador, né? Porque o uso dessas drogas, né? Porque isso são drogas, né? Todo fármaco, todo remédio é droga. Sobretudo esses populares, aí, a Ribites, né? Esses medicamentos, assim como os energéticos, né? Hoje muita gente, muitos profissionais da saúde, por exemplo, tomam muito energético. Chega muito, eu tenho um caso lá que chegou lá pra gente no hospital. É um colega meu, gente boa, e nessa vida, né, de estar aproveitando, né, esse momento de pandemia, onde a gente tem mais oportunidades de emprego, né, e aí ele se empurrou no energético para conseguir dar conta, né, do número de plantões e enfim, de horários, de noites acordado, e teve um pico hipertensivo e um ataque cardíaco feroz, né? Ele chegou lá no hospital com 190 de frequência cardíaca, né?
e com a pressão 220 por 120, tá? Então, não valem a pena, gente. Tem determinadas coisas que a gente precisa escolher, né? Não acaba não valendo a pena. Ah, se for uma coisa temporária, como agora estão sendo, né? Passar 3 meses aí nesse sacrifício para ganhar um dinheiro extra, para fazer, sei lá, comprar um carro, comprar alguma coisa, dar uma entrada numa casa, alguma coisa nesse sentido, ainda vá, né? Mas você viver desse jeito não vale a pena, né? Viver mesmo, viver a longo prazo, viver muitos e muitos anos, né? Então, esse é todo esse contexto. E aí ainda tem, né, como o Ítalo me ajudou aí, ainda tem nós, mães, né, mães, esposas, né? Eu falo muito, eu não sou feminista, né? Pelo contrário, também não sou machista, mas eu só olho a realidade, né? Nunca, gente, nunca. Vocês sabem quando é que um homem vai ser igual a uma mulher? No dia que o homem tiver um filho. No dia que ele engravidar, passar 9 meses com a criança na barriga, com todos os incômodos, com todas as noites acordadas, com a vontade de fazer xixi direto, com a vontade de comer, com os enjoos, com os vômitos, com as náuseas, com os desejos, né? Com o nível de estresse que os hormônios, que as alterações hormonais causam na gente, depois sofrer para parir, com as dores, com as contrações, né? Depois, né, suportar aí as dores para essa criança mamar, o volume de sangue perdido e a gente ainda tendo que alimentar, ainda tem que sorrir, né, e tal. Os estresses, né, que você tem das noites acordadas, criança acordando de hora em hora para mamar. No dia que isso acontecer, no dia que aí eu digo que nós somos iguais, né? Aí a gente se equipara, né? Mas enquanto isso, gente, a gente não é igual. Homem e mulher são seres diferentes, né? Que têm as suas atribuições diferentes. E eu não defendo isso. Eu estou afirmando o que acontece, essa realidade, né? Olha aí, né? E aí as demências, né, os Alzheimers aí da vida estão cada vez mais próximos, viu, Lori? Antes a gente só via Alzheimer, história de Alzheimer com pacientes de 80 anos, pacientes de 85 anos, né? Hoje, infelizmente, você vê Alzheimer com pacientes de 60 anos, gente. Eu tenho um tio que morreu de Alzheimer aos 63 anos, né? Começou a desenvolver aos 60 anos. 60 anos é uma criança. Oxe, daqui a pouco eu tô fazendo 60 anos, né? Então, assim, é muito, muito ruim, né? Muito, muito difícil a gente viver aí com todas essas peculiaridades, né? Professor, Oi. o meu pai foi diagnosticado com demência por corpus de Levy. A princípio, a gente pensava que era Alzheimer, né? Mas, graças a Deus, se é que eu posso dizer assim, não era Alzheimer, é uma coisa um pouco menos branda. Mas ele foi diagnosticado com 60 e poucos anos, 64 Pois anos. é. 60 anos, gente, é um homem muito novo, né? Ainda está muito, muito ativo, né? Eu tive pelo meu pai tem 75 anos. Você não dá essa idade para ele, é totalmente ativo, totalmente orientado, consciente, né? Teve Covid e se internou, passou 10 dias em UTI e não entubado, né? Só com VNI. E aí ele conta tudo que aconteceu na UTI. Então, assim, imagina uma pessoa com 60 é flor da idade, né? 60 é muito jovem para desenvolver. Né? E aí, realmente, muitos fatores eles vão intensificando e vão antecipando, né, o aparecimento dessas patologias, tá? Então, realmente, isso é um fator aí limitador, um fator agravante, né, para a gente. E aí, gente, a educação, né, ela tem que ser vista como um processo dialógico, né, onde precisa haver um processo de mediação, né, e não ali um cara achando que sabe de tudo, né, achando que é o dono, que é o rei da cocada preta, que ele é que domina todos os conteúdos, todos os conceitos, né.
ninguém ensina ninguém, isso a gente precisa entender, né? Paulo Freire, ele já nos ensinava, tem, assim, Paulo Freire é muito questionável, né? Ele foi um grande educador, né? Mas era um educador sociológico, e aí nem sempre, tudo na vida eu sempre falo que é o equilíbrio, né? Quando você tem exageros nas coisas, acaba dando errado. E Paulo Freire tinha tudo para ser um dos ícones na educação a nível de mundo, né? Mas verdadeiramente ele não é, infelizmente, por conta exatamente desse excesso do socialismo, né, dele, da ideologia socialista dele. Obviamente, em partes, essa sua ideologia, ela trouxe muitos ensinamentos para a gente, né, hoje, educadores, né? Sobretudo, tem alguém falando alguma coisa? Que eu não estou vendo vocês. Não vi se alguém. Não, professora, tem não. Não, né? Tá bom. Então, como eu estava falando, por vezes, essa ideologia de Paulo Freire, mais pensada, mais focada no socialismo, né? O objetivo era muito bom, era muito nobre, né? Exatamente de compreender a igualdade das pessoas, né? Sem que não houvesse a figura do professor lá em cima, no alto, né? O cara, e a figura do aluno ali, o indivíduo que não sabe de nada, que não pode falar, que não pode contribuir, né? Não é nesse sentido. Nesse sentido, sim, ele fez a diferença, trazendo essa igualdade, né? Onde os homens se educam entre si, né? Entendendo o processo de educação como um processo de construção de conhecimento. Quem constrói conhecimento são vocês, né? Nós estamos aqui, né? Vivenciando momentos, né? De compartilhamento de informações, de compartilhamento de vivências, né? De conceitos, e esse produto, né, que sobra dessa troca de saberes é o que a gente chama de construção de conhecimento. Então, cada um de vocês hoje, aqui, né, não só hoje, estou me referindo a esse momento de agora, vai sair daqui com o seu conhecimento construído sobre a educação popular em saúde. Porque é sobre isso que nós estamos conversando, é sobre isso que nós estamos abordando, né? Então, esse é um espaço para essa busca dessa construção, tá? Eu não sei tudo, vocês não sabem nada, no sentido de nenhum de vocês aí não tem nenhum conhecimento, entendem? Então, essa nossa relação, essa nossa interação, ela serve exatamente para que nós consigamos nos educar uns com os outros, uns entre os outros, né? E aí, esse é o conceito de Paulo Freire, né? Ninguém ensina ninguém, todos nós aprendemos mutuamente, juntos, entre nós mesmos, né? Supõe um saber anterior do educando, e claro que a gente tem, gente, e aí não há nenhum tipo de educação que se valorize mais o saber da vida do que a educação popular. Porque os educadores populares em saúde, eles não têm formação, gente. Vocês vão ver o vídeo que está lá no ambiente virtual, né? São seres da própria comunidade, né? São membros de determinada comunidade. Por exemplo, um exemplo dos educadores populares em saúde são os agentes comunitários de saúde, né? Os agentes comunitários de saúde são membros da comunidade, tá? Obviamente, eles têm a sua posição dentro do programa Saúde da Família, da estratégia Saúde da Família. Mas eles são pertencentes à comunidade. E a ideia do agente de saúde ser da comunidade é a mesma dos exemplos que eu falei para vocês. Né? É a mesma de, ao invés do enfermeiro, do doutor, lá do posto, dizer para a mulher dar soro fisiológico, dar soro caseiro para a criança, e
a rezadeira não dizer nada, é a mesma, é o mesmo linha de raciocínio, entendem? Da agente comunitário de saúde. Respeito aos modos de viver e construir o conhecimento. Olha aí, o que eu acabei de falar, né? A gente vai precisar organizar as nossas ideias para construir o nosso conhecimento. Eu não tenho, gente, como transferir conhecimento. Eu não posso pegar, né, aqui tudo que está na minha cabeça de informação, de conhecimento e dar para vocês, até porque senão eu vou ficar sem, né? E eu não quero que isso aconteça. Bem como eu vou ter que dividir e distribuir entre todos vocês. Né? Então vai ficar só um pedacinho para cada um. Entendem? Então, a ideia não é essa. A ideia é exatamente o compartilhamento das informações, das vivências, das experiências, para que a gente possa, nós, cada um, construir o nosso conhecimento baseado naquele contexto, tá? Há uma vocação dos seres humanos por serem mais e não por serem menos. Uma necessidade fundamental de humanizar-se, de quebrar um ciclo de desumanização imposto historicamente pela desigualdade e pela opressão. E aí é onde eu digo que ele perdeu a oportunidade de ter ainda muito mais, de ser ainda muito mais um educador de renome, né? Ele já tem um grande renome, isso aí não tem dúvidas, mas assim, quando você leva para essa questão da opressão, né, da vitimização, aí quando você parte para isso, as sociedades capitalistas, elas não encaram isso como algo bom, como algo benéfico, tá, gente? Por quê? Porque o capitalismo, ele prega muito os méritos, tá? Os méritos. O que é isso, professora? Eu tenho um indivíduo que não faz nada na vida, né? E eu tenho um indivíduo que trabalha de manhã, trabalha de tarde, estuda de noite, é pai de família, né? E tal e tal. Do ponto de vista do mérito, qual é o que tem? Qual é o que merece mais? Tá? E aí, quando você traz isso para o socialismo, é direitos iguais, gente. Todos nós temos que viver da mesma forma, né? Todos nós temos que ser iguais, temos os mesmos direitos, o mesmo tipo de carro, as mesmas roupas, o mesmo tipo de escola, entendem? Então, isso é algo que, no mundo globalizado como nós vivemos, ele enfraqueceu a teoria de Paulo Freire, né? Desse sentido, desse contexto, né? Do indivíduo já ter o seu conhecimento, já ter as suas vivências, né? Já ter a sua história de vida, o seu saber de vida, e a partir desse seu saber, ajudar na construção do conhecimento do outro, entendem? Ninguém liberta ninguém, né? Os sujeitos se libertam juntos em diálogo e parceria. E aí, gente, a única forma de nós nos libertarmos verdadeiramente é através da construção do nosso conhecimento. Mas uma construção baseada na capacidade, e aí vocês vão ouvir muito essa palavra aqui na enfermagem, nossa, fugiu a palavra agora. Na nossa capacidade de resolução clínica, tá? No contexto geral, né? É exatamente a nossa capacidade de refletir, de analisar uma situação. Coisa que as escolas hoje não ensinam, gente. Você vê, a criança vai. Aí quando ela termina o terceiro ano do ensino médio,
ela vai e vai ganhando, e vai com mérito, e vai com prêmio, e vai, né? Quando ela chega no terceiro ano do ensino médio, que ela vai para uma prova de Enem, ela se perde. Porque o formato da prova do Enem, você precisa pensar. E o nosso modelo de educação, ele não nos ensina a pensar. Eu percebo muito isso, gente, quando eu recebo vocês do primeiro semestre. Entendem? São pessoas que passaram num processo de seleção para estarem aqui dentro no ensino, mas nem todos vocês sabem fazer um resumo, uma síntese crítica reflexiva. Entendem? Eu costumo passar muito isso. Eu costumo muito. As minhas atividades, a grande maioria, vão ser relacionadas a isso. E quando eu leio, né, as produções dos alunos, o que por vezes me decepciona é essa incapacidade da gente pensar criticamente. Por vezes a gente tem inferências dos outros, né? Mas a gente para refletir e aí, gente, isso quando a gente estiver lá na semiologia semiotécnica, nos nossos, eu pegar um contexto de informações e analisar criticamente, chegar a uma conclusão. O que esse paciente tem? Entendem? Então, é mais ou menos nesse contexto que nós precisamos melhorar, desenvolver isso na gente, né? Isso é desenvolver, isso é individual, tá? Fundamentais para a educação popular são a escuta, o diálogo, a contextualização histórica, a participação individual e coletiva, a busca pela justiça e equidade, e a ideia da necessidade de uma evolução individual e coletiva, tá? E aí, gente, esse contexto da educação popular é que, por vezes, ela é arriscada para determinadas ideologias implantadas em alguns países, ou até mesmo que estavam sendo implantadas aqui no nosso país, né? A educação popular, ela precisa ser vista, na minha opinião, enquanto educadora, sobretudo com o respeito às diversidades, né? Mas um respeito às diversidades sem hipocrisia. Eu não preciso amar de paixão uma diversidade, mas eu preciso respeitar, né? Eu não preciso, e aí eu preciso respeitar toda e qualquer diversidade. Diversidade aí, quem torce pelo Vasco aqui nessa sala? Deus me livre. Pois é, né? Que aqui a professora é flamenguista desde pequenininha, né? Então, né, o melhor time que existe é o Flamengo, né? Não é assim. É o São Paulo, não? Olha aí, ó. Né? Então, né? Estou muito felicíssima, é muito título, é muita vitória, né? É muita coisa, assim, não dá nem descansa de uma vitória, já vem outra, né? Nem descansa de um. Ó, o Jones é dos meus, né? Entendeu? Então, vocês estão entendendo? Isso é diversidade, gente. Isso é diversidade. As pessoas não compreendem, né? O que é verdadeiramente diversidade, tá? Que sorte o quê, Jordão? Vem com história não. Isso aqui é Flamengo mesmo, é porque ele é um time bom, né? Não vem aí com esse seu olho grande. Você é bem vascaíno, né? Acostumado a ser nosso vice, aí fica aí com história de sorte, né?
Entendem, gente? É mais ou menos nesse contexto. A educação popular, ela precisa atuar, né? Tá vendo? A Carol que tá dizendo, eu não tô dizendo nada, tá bom? O professor tá sendo imparcial aqui, né? A professora concorda com a Carol, né? Então, brincadeiras à parte, gente, a gente precisa respeitar as diversidades, né? E o respeito às diversidades, né? Ele envolve, né? Tudo, gente. Tudo, todas as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas, né? Ele envolve as diversidades de opções sexuais, a diversidade de opções religiosas, a diversidade de times, né? A diversidade que a gente precisa ser, enquanto educadores, e sobretudo enquanto educadores populares, precisamos respeitar as diferenças. Isso é o ponto X, o ponto crucial que precisa haver, né? Então, e aí, gente, a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser respeitar a diversidade do time e eu não respeito a diversidade política. Entendem? Não pode ser assim. Não existe, né? E aí, isso é que nós, né, que vamos ser eternos estudantes, precisamos ter essa compreensão, né? Precisamos ter esse entendimento do nosso papel enquanto educador, desse respeito, né? E aí, é por isso que eu falo muito para os meus alunos. Eu também dou a disciplina de políticas públicas de saúde, tanto nas pós-graduações, como na própria enfermagem, e eu falo muito que eu preciso que, para além de vocês, né, passarem na prova, passarem na disciplina, eu preciso conseguir desenvolver ou despertar em vocês a vontade de serem profissionais politizados, né? Profissionais politizados no intuito de terem esse entendimento maior, né? Com esse respeito, acima de tudo, né? Mas que a gente consiga entender, né, de modo geral, como que os processos se dão. Sem inferência da gente, né? Eu posso ser flamenguista, tá? Eu posso ser flamenguista. Mas, no dia que o Flamengo joga mal, eu tenho que ter maturidade suficiente para dizer que ele jogou mal. Eu posso ser o quê? Eu posso ser adventista do sétimo dia. Mas eu posso também, né? Além de ter a obrigação de respeitar as diversas religiões que nós temos, eu também tenho que ter um entendimento que somos de ser católico, de ser a Igreja de Deus, né? Somos todos cristãos, partimos de ideais cristãos, né? Seguimos os ideais cristãos, seguimos a mesma Bíblia, entende? Então, é isso que a gente precisa ter o entendimento do todo, de forma mais macro, e respeitar as diversidades, né? Respeitar, gente, não é só eu dizer que eu respeito, é respeitar. Como eu falei, eu não preciso gostar, né? Eu não preciso gostar do Vasco, né? E nem preciso achar bom que o Vasco, que a Lore aí gosta do Vasco, ou do São Paulo, tá? Mas eu preciso respeitar a escolha dela. Né? É mais ou menos isso, né? Ou a gente não tem uma outra opção, né? Então, assim, a gente precisa respeitar, tá certo? E isso eu tô falando de todas as diversidades que vocês puderem imaginar, gente. Desigualdade, diversidades sociais, né? A questão é exatamente o respeito acima de tudo.
Mas não adianta, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu não sei se vocês já viram, tá um bafafá danado, né? Com certeza quem mora em Sobral já ouviu as brincadeiras que estão rolando, né? Mas, por exemplo, a Prefeitura de Sobral fez uma ação, né? Em prol da diversidade, né? Em prol do movimento LGBTQI+, né? E assim, pintou faixas, para quem não sabe, né? Ele pintou numa esquina cultural aqui de Sobral, ele trocou as cores das faixas, da faixa de pedestre de branca para as cores, né, do arco-íris, que são as cores que representam o movimento LGBTQ+, QI+, né? E aí, o que acontece, né? Ele, infelizmente, por sei lá, arrogância, né, própria, ele fez um movimento brilhante, um movimento realmente de respeito à diversidade. Entretanto, ele coloca uma frase: os bolsominions piram, né? Então, assim, onde é que está o respeito dele aos bolsominions? Do mesmo jeito que ele está lutando pelo respeito à diversidade sexual, ele precisa respeitar a diversidade política. Entendem? Então, o respeito, ele realmente é a questão. Né? Não adianta. E aí, com essa frase, ele só empobreceu o gesto. Né? Porque não tem como você se dizer respeitar algo e desrespeitar outro, entende? Então, assim, não há uma coerência, entendem? Então, o fato em si, a faixa em si, é sim uma grande demonstração de respeito à diversidade, né? Entretanto, o fato de chamar pessoas que não são adeptas ao mesmo partido político por um nome pejorativo, que na verdade eu acredito que as pessoas que são adeptas ao Bolsonaro nem se incomodam de ser chamado de boi, de ser chamado de bolsominion, de ser chamado do que forem, né? Desconstrói tudo aquilo de bonito, de respeito que realmente existia, entendem? Então, é mais ou menos nesse contexto, né? É mais ou menos nesse contexto que a gente precisa compreender. Por que eu estou citando esse exemplo? Para que a gente compreenda o que é o respeito de verdade, né? O respeito de verdade seria fazer a faixa, né? Em respeito a esse tipo de diversidade e ponto, gente. Até fazer foto, até, né, enaltecer o que tinha sido feito, sem provocar o outro, né? Uma coisa é como a Carol acabou de dizer, né? Ela mora com o vascaína, ela é flamenguista, né? Acabou de dizer ali em cima que é o melhor time. No contexto, né? Mas aí, Adonis, ele poderia polemizar sem desrespeitar, né? Ele poderia polemizar sem desrespeitar. E, na verdade, uma autoridade, ela não pode nem se dar. Aí é que tá. A gente, quando escolhe ser pessoa pública, a gente tem que ter muito cuidado com nossas posturas, com os nossos comportamentos, né? Você pode, sim, você está no seu direito, mas enquanto você é uma figura pública, você tem que ter cuidado até, né, se você não atravessa a rua na faixa. Né? Simples assim. Um indivíduo público, né? Então, só um minutinho, Lore. Aí você precisa ter cuidado com seus atos,
né, com a repercussão que os seus atos trazem, né? Mas assim, eu sei que às vezes a arrogância, o, o poder, né, ele tira a frase, né? Quer saber, quer conhecer uma pessoa de verdade, dê poder a ela, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Você não pode demonstrar que está respeitando uma diversidade, desrespeitando uma outra diversidade. Isso não é coerente, no mínimo, né? Mas assim, é só para que a gente compreenda o respeito. Eu trouxe esse exemplo porque foi muito claro e está muito aqui, pelo menos aqui em Sobral está muito em alta, né? Está repercutindo muito, né? Enfim. Diga, Lore. Desculpe, querida. Não, tudo bem, professora. Aconteceu algo parecido, não sei se a senhora acompanha, eu já ouvi falar do MasterChef, que tem um dos chefes que são jurados, que se chama o Henrique Fogaça. Ele tem uma filha que é autista. E por conta de um episódio do programa aí, que aconteceu, uma pessoa ofendeu ele nas redes sociais dele, usando a filha como a condição da filha de ser autista, como se ele dissesse assim, ele é tão arrogante, se acha tão mais que todo mundo, que a filha dele nasceu autista. Então, assim, muitas vezes a pessoa, e detalhe, para terminar de deixar esse negócio mais estranho, a pessoa que ofendeu ele fazendo esse comentário bobo, idiota, é uma pessoa ativista que defende os direitos dos animais. Aí, como é que uma pessoa que se diz ativista, que está lutando pelos direitos dos animais, se usa de algo tão baixo, né? Tentar ofender uma outra pessoa se utilizando da condição da filha, que talvez nem saiba que o pai tenha participado de alguma forma, tenha dito algo que ofendeu, ou que a gente sabe que esses programas, às vezes, eles exageram um pouquinho, né? Talvez ele tenha exagerado um pouco, se exacerbado, aí se utiliza da condição da filha para ofender o cara. Por que ele simplesmente não ofendeu só a pessoa do Fogaça, né? Não era a mesma coisa que aconteceu em Sobral. Por que simplesmente ele não só fez aquela ação e se manteve nela, né? Digna, limpa, certa, por mais que ofender outra pessoa não seja legal, mas pelo menos se ele tivesse ofendido só o Fogaça, tudo bem, né? Eram duas pessoas que estavam trocando insultos, essas coisas. Mas aí ele usou de uma condição de saúde, uma condição que não tinha nada a ver com ele, nem com o ativismo dele, para ofender a outra pessoa. Exatamente, Lore. É um exemplo no mesmo teor, né? Você não tem como. A gente não precisa, para exaltar, ter que ofender alguém, porque senão, gente, quem sai como ofendido, é claro que não vai aderir, não vai. De que serve você pintar uma faixa, né? Na rua, por exemplo, ou sei lá, fazer o que for, se não for para fazer com que as pessoas, a população, as pessoas que ainda não têm esse entendimento e esse respeito, passem a tê-lo, entendem? Então, é mais ou menos nesse contexto, né, aí dessa história que você colocou, assim, não é, como é que eu quero que as pessoas defendam os animais como eu defendo, se eu estou, né, expondo uma condição de saúde, né, de uma criança, que não tem nada a ver com a história. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa compreender, né, a importância da gente estar com esse respeito aí de forma ampla, né? Bom, ao longo, né, de 50 anos, a educação popular em saúde ela converteu-se em refúgio das mais variadas iniciativas e experiências comunitárias que perceberam que as posições duras da ciência e dos partidos políticos de esquerda eram irreais. Foram trazidas, né, recuperadas emoções, culturas populares, artes, criações, criatividades, formas de relação interpessoal e em rede, né? Então,
esses movimentos, né, eles eram muito, e aí quando você leva isso para partido político, eles eram muito relacionados aos partidos socialistas, né, Partido Socialista Democrata Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, né, e aí esses partidos socialistas eram os antigos partidos considerados de direita, né. Quando os partidos de esquerda entenderam esse contexto da importância, né, de você ter como aliados a comunidade, a população, e uma das ferramentas que esses partidos tinham era exatamente esse poder de escuta, esse poder de diálogo, de contextualização, de participação individual e coletiva, que a educação permanente, que a educação popular, ela tem por si, eles mudaram, né, de formato. Né? O pensamento de Paulo Freire, ele nasce como a educação popular é uma maneira de descobrir a realidade. Né? Por exemplo, determinantes sociais de saúde. Né? A realidade se oferece meio encoberta, e as relações de opressão nem sempre são abertas e claras. Existe um opressor dentro de cada oprimido. Né? Precisamos aprender a ler palavras, mas também a ler o mundo, entendê-lo, explicá-lo, buscar as raízes das coisas para enfrentá-las, que é exatamente esse o contexto dessa discussão que a gente acabou de ter, gente, né? A resposta, ela nunca é individual, é sempre o que nós vamos fazer e não o que eu vou fazer. Então, a coletividade vista dentro da educação popular, ela é muito grande, né? É sempre um pensar na comunidade, um pensar em comunidade. Educar é dialogar, pessoa com pessoa, pessoas com o mundo, e para reconstruir a leitura do mundo. Então, a educação popular é algo, né, que a gente precisa pensar. Como vocês imaginariam, colocando em prática, a educação popular nas práticas profissionais? Né? E aí é uma pergunta para a gente refletir. Né? Como é que a gente imaginaria aí essas ações? Né? E aí, por último, que a gente já está concluindo aqui a nossa noite, as práticas de educação, elas são permeadas pelas práticas educativas. E, de modo geral, elas não incorporam os pressupostos teóricos e metodológicos da educação crítica. Não apresentam mudanças significativas no que refere ao papel a cada profissional das equipes, a integração dos processos de trabalho e a relação com o usuário / população. Mantém-se uma visão ingênua da educação como potencialmente redentora e reafirmando a dificuldade de relação entre profissionais e população. E aí, gente, essa frase, né? É uma visão ingênua de que a educação ela vai nos libertar. Não, gente, não vai. O que vai nos libertar é a educação crítica, é eu pensar criticamente, eu abrir a minha mente, a minha cabeça, né? Eu expandir para essa criticidade, para o pensamento crítico, para o pensamento reflexivo, tá? Então é isso que verdadeiramente vai nos libertar. Não é eu saber um conceito. Um conceito é algo já pré-formado, então eu vou lá e decoro aquele conceito. Não, é eu refletir em cima daquele conceito. Tá? É esse o X da questão, é esse o ponto crucial, tá? Liberdade como construção, a partir da ampliação da capacidade crítica de leitura da realidade. E aí, gente, a gente tem que aprender a expandir a busca dessa leitura da realidade. Eu não posso restringir isso a prints que são colocados em rede social, a edições de vídeo. Eu tenho que ampliar essa leitura da realidade com uma busca de informações fidedignas. Eu não posso ler uma linha de uma lei. Eu tenho que conhecer a lei na íntegra. Aí sim eu estou conhecendo, eu estou fazendo uma leitura da realidade. Eu não posso dizer que uma frase, uma palavra que foi dita em determinada
em determinado momento, ele é a verdade. Eu tenho que entender o contexto de todo o vídeo. Estão entendendo? Então, isso é fundamental. E hoje a gente vive muito de recortes, de prints. E isso é uma vida arriscada. Porque essa não condiz, muitas vezes, com a realidade, com a leitura da realidade, tá? E aí a gente profissional tem que ter muito cuidado com isso. A gente profissional tem que ter cuidado até com abreviaturas, quanto mais com prints. Entendem? Implica na contradição entre o homem real e o homem abstrato. E liberta porque devolve aos educandos a condição de sujeitos históricos, tá? Então, que fique hoje, né, o nosso maior aprendizado, 2 grandes aprendizados que nós tivemos hoje, né? A nossa capacidade de educação crítica baseada numa leitura de realidade real, tá? De uma ampliação dessa leitura de realidade. E a outra coisa, o respeito. O respeito acima de tudo, tá? É isso que vai implicar nessa nossa educação popular, tá? Dúvidas, perguntas? Os meninos já estão aí colocando as frequências. Dúvidas, perguntas? Não, professora, eu acho assim, só para fechar aí seu pensamento, eu acho que nós estamos exatamente na década que nós estamos vivendo muito esse negócio mesmo dos recortes. Não só o povão em si, né, como a gente pode dizer, mas inclusive até deputados, senadores. Eu acompanhei uma reportagem acho que era da Carla Zambelli, se eu não estou enganada, que ela estava tentando argumentar sobre uma empresa que tinha recebido mais de 200 multas por descumprimento de normas ambientais. Aí ela, tipo assim, tentando defender, né, dizendo que a empresa não era tão culpada assim, blá, blá, blá. Ela simplesmente pegou, leu um trechinho de um despacho lá do relatório de um delegado, de um superintendente, não sei, da polícia, que tinha dito que a empresa, que não tinha encontrado elementos que materializassem o crime, por isso ele pedia para encerrar o caso. Só que ela não se deu ao trabalho de dizer que aquela dita empresa já tinha sido multada mais de 200 vezes por cometer crimes ambientais. E também nem falou qual foi o crime que no caso que ela estava lendo, né, o relatório que ela estava lendo, qual tinha sido o crime que ela tinha sido inocentada por falta de prova. Ela simplesmente pegou um recortezinho lá, leu e jogou, né? Como quem disse assim, não, isso aqui, eu vou pegar esse pedacinho aqui, vou ler e pronto, todo mundo vai entender que a empresa não é errada. E assim, a gente está fazendo isso não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida social também, né? Porque quando a gente imagina, pelo menos eu imagino assim, né? Que um deputado, um senador, um governador, um prefeito, um vereador, um presidente, quando ele não se dá o trabalho de expor todo um contexto para tentar argumentar algo, ele simplesmente, para mim, ele está rasgando aquele título, né? Que ele tem, aquela representatividade. Porque quando a gente vê um senador da República, a gente vê um deputado da República indo a plenário da sua casa para falar, para argumentar algo, a gente entende que ele está muito bem embasado, né? Aí a pessoa vem, pega um trechinho, 2, 3 linhas de alguma coisa, solta lá e quem quiser que se vire. Aí quem tem algum pouquinho de entendimento, quem acompanha política, quem acompanha economia, quem acompanha qual for o assunto, que sempre está por dentro, não, vai dizer, ah, não, isso aqui eu já vi fulano falando disso, o jornal Ciclano, o deputado Beltrano também. Aí uma pessoa que não tem nenhum tipo de interesse em economia, em política, em nada, escuta isso, ele vai dizer, ó, estão culpando uma empresa, estão querendo empurrar aí alguma coisa numa empresa que é inocente. Pronto, como é que ele sabe se é inocente ou se ele é culpado, se ele não tem todo o conteúdo, não tem todo o conteúdo, né? Não tem todo o para poder analisar. E assim fica.
A gente vê demais essa discussão, principalmente no Face, no Instagram, eu não sei, e no Twitter, né? A pessoa lança lá um tweet, aí um chega a dizer uma coisa, outro chega a dizer outra, sem realmente conhecer o contexto real da discussão. Uhum. É isso mesmo. Bom, meus queridos, eu vou chamar aqui só quem não colocou aqui a presença, pode ser que não tenha colocado. A Francisca Najara tá aí. Maria de Lourdes. Paula Amanda. Pedro Ítalo. Rosângela. Não? Então, coloquei Ítalo aqui. Os demais eu já fui colocando. Certo, vou justificar. Então, meus queridos, ontem eu não assisti sua aula porque na hora que antes da aula começar a cair um temporal aqui, eu não tive internet.